Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lorena Penteado e hoje eu tô aqui para resolver com vocês as questões do 29º exame da OAB na matéria de Direito Penal. No nosso primeiro vídeo, se você ainda não viu, nós resolvemos a peça. Então é só procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar. Hoje, então, nós vamos fazer as questões. Na semana que vem, faremos o 30º exame da mesma forma. No primeiro vídeo, a resolução da peça e no segundo vídeo, a resolução das questões. Vamos começar? Vamos lá? Iniciar a questão número 1 do 29º exame. Já pega o seu marca-texto, né, ou seu lápis e vamos lá. Caio e Bruno são irmãos e estão em dificuldades financeiras. Caio, que estava sozinho em seu quarto, verifica que a janela da casa dos vizinhos está aberta. Então, ingressa no local e subtrai um telefone celular avaliado em R$ 500. Ao mesmo tempo, apesar de não saber da conduta de seu irmão, Bruno percebe que a porta da residência dos vizinhos também ficou aberta. Tendo conhecimento que os proprietários eram um casal de empresários muito rico, ingressa no local e subtrai uma bolsa avaliada em R$ 450. Os fatos são descobertos 2 dias depois e Bruno e Caio são denunciados pelo crime de furto qualificado. Olha só, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. Sendo acostadas folhas de antecedentes criminais, contendo cada uma delas outra anotação pela suposta prática de crime de estelionato, sem, contudo, haver condenação com trânsito em julgado, em ambas. Após a instrução, a pretensão punitiva do Estado é julgada procedente, sendo aplicada a pena mínima de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicial aberto, devidamente substituída por restritiva de direitos. Com base nas informações expostas, intimado para apresentação de recurso, responda na condição de advogado de Caio e Bruno aos itens a seguir. Existe argumento de direito material a ser apresentado para questionar a capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público e acolhida na sentença? Existe? Vamos lá, vamos ver. Eles foram denunciados e condenados por furto qualificado. Parágrafo 4º, inciso 4 do artigo 155. Vamos ver o que diz esse artigo. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Mas teve realmente concurso de agentes aqui? A gente sabe, né? Nós vimos pelo enunciado que os dois praticaram um crime de furto, mas eu posso dizer que houve realmente concurso de agentes? Não posso. Por quê? A gente sabe que para haver concurso de agentes é preciso que esteja presente o que eles falam que é o liame subjetivo, tá? E o que é esse liame subjetivo? É quando você tem uma convergência de ações para um objetivo em comum, tá? Tem um livro que eu adoto durante os meus estudos, que ele traz uma definição bem legal sobre isso, que ele fala o seguinte, que esse liame subjetivo, nessa comunhão de desígnios, ele se traduz na ideia de ciência recíproca de colaborar para um fim comum. Veja, ciência recíproca. No enunciado, ficou claro a ideia de que Caio estava sozinho em seu quarto, ou seja, Bruno não estava com ele, não sabia o que ele tinha cometido, e que, apesar de não saber da conduta de seu irmão, Bruno percebe a porta da residência e acaba subtraindo uma bolsa. Essas duas expressões aqui, ó, estava sozinho em seu quarto e apesar de não saber da conduta de seu irmão, deixou claro que nenhum dos dois tinha ciência da conduta do outro. Então, a gente pode dizer que houve efetivamente concurso de agentes? Não, não houve.
Então, existe argumento de direito material a ser apresentado para questionar a capitulação jurídica? Sim, existe. E qual que é esse argumento? A ausência de liame subjetivo e impossibilidade do reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. Por quê? Porque aí você tem que explicar toda a resposta, né? Dizer que sim, existe argumento de direito material a ser apresentado, que no caso não era cabível o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, porque para que haja esse concurso era necessário que houvesse entre Caio e Bruno liame subjetivo, que é essa convergência de objetivos para um fim comum, essa ciência recíproca, né, da ação do outro, e isso não estava presente no caso. Então, que essa qualificadora não poderia ter sido reconhecida, tá? Então, qual é o seu argumento no final? É que ela deve ser afastada. Esse é o primeiro ponto. Lembrando que liame subjetivo, nas palavras, né, do livro que eu tenho, que eu acho uma definição bem legal, é ciência recíproca de colaborar para um fim comum. E aqui, gente, só fazendo um parênteses, né? É por isso que é tão comum a gente ver em provas o examinador tentando nos confundir, falando que para que haja o concurso de agentes é preciso que tenha ajuste prévio. E não é necessário que tenha ajuste prévio. Por quê? Porque o concurso ele se dá quando tem a presença dessa ciência recíproca. Ou seja, eu sei que o outro também está agindo para aquele determinado fim, mesmo que a gente não tenha combinado, não tenha ajustado previamente as nossas condutas, tá? Então é bom ficar esperto com essa pegadinha que cai inclusive em provas de primeira fase. Agora, mantida a capitulação acolhida na sentença, existe algum argumento em busca da redução da pena aplicada? Vamos lá. Aqui o enunciado, ele falou que foi subtraído um telefone de R$500, uma bolsa de 450 e que, segundo as folhas de antecedentes criminais, embora tenha outra anotação para cada um pela suposta prática de crime de estelionato, não há condenação com trânsito em julgado em para ambos, né? E o que isso deixa de dica para nós? Quando você estiver lendo algum enunciado, ou a sua peça prática, ou as questões, fique muito atento a números, datas, idades, tá? Porque pode ser, no caso aqui, vocês vão ver que é o caso de aplicar o privilégio, o furto privilegiado. E por que isso? Porque ele disse quais são os valores dos bens. Então aqui ele já deu a dica pra gente. Além disso, ele falou que nem Caio e nem Bruno têm outra condenação com trânsito em julgado. Ou seja, teoricamente eles são primários. Por quê? Porque eles não têm nem maus antecedentes, né? E nem são reincidentes. Porque ainda não houve essa condenação com o trânsito. E por que você deve ficar atento a essas nuances? Porque pode ser o caso, né, de ser reconhecida uma atenuante pela idade do agente, de ser reconhecido, como no caso aqui, um privilégio, ou de ser reconhecido uma decadência, uma prescrição. Então, sempre que vier números, datas, fique atento, tá? Porque alguma coisa, provavelmente aquilo ali está querendo te deixar como pista. Tem alguma coisa ali para você explorar. Então, mantida a capitulação acolhida na sentença, existe argumento em busca da redução da pena aplicada? Sim, existe. E qual é esse argumento? Veja, o artigo 155, no parágrafo 2º, fala: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção,
diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar a pena de multa. Então, perceba, é cabível, nesse caso, a aplicação do furto privilegiado. Por quê? Porque eles são primários e é de pequeno valor a coisa. Como eu sei que é de pequeno valor? O STJ ele tem pacificado que é considerado de pequeno valor para fins desse parágrafo 2º o bem cujo valor, né, cujo preço seja de até um salário mínimo na época dos fatos. Então, veja, o celular foi avaliado em R$500 e a bolsa em 450. Então, foi respeitado esse limite de até um salário mínimo. Então, no caso, os requisitos do parágrafo 2º, eles estão presentes, tá bom? Então, sim, existe e é cabível a aplicação da figura, né, da figura do furto privilegiado, porque eles são primários, né, no caso Caio e Bruno, e é de pequeno valor a coisa furtada. E veja, como que eu sei que mantida a capitulação, né, acolhida na sentença do furto qualificado, ainda é possível eu aplicar o furto privilegiado? Se você olhar no artigo 155, parágrafo 2º, você vai ver que abaixo dele vai constar como remissão súmula 511 do STJ. O que diz essa súmula 511 do STJ? Abre lá e vamos ler juntos. Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CPP, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa, que são requisitos já do próprio furto privilegiado, né? E a qualificadora for de ordem objetiva. O que é uma qualificadora de ordem objetiva? É uma qualificadora que não diz respeito aos aspectos subjetivos, né, do agente e tal, do modo como foi feito o crime. E uma dica, no furto qualificado, a única qualificadora de ordem subjetiva vai ser o abuso de confiança. Todas as demais, elas são de ordem objetiva. Então, o que a gente pode colocar na nossa resposta, né? Que sim, existe, é cabível a aplicação da figura do furto privilegiado, porque eles são primários, é de pequeno valor a coisa furtada e, além disso, a qualificadora é de ordem objetiva, o que viabiliza o reconhecimento do privilégio. Nos termos da súmula 511 do STJ. Correto, pessoal? Por isso, mais uma vez, é sempre importante vocês verem a remissão feita embaixo de todos os artigos citados, né, no enunciado, vocês lerem tudo o que é indicado, porque a resposta sempre vai estar ali. Agora vamos para a questão número 2. Agora, nessa questão número 2, você já deve ter reparado que de cara a gente já começa com uma data. E vocês se lembram do que eu falei sobre datas, né? Datas, números, idade. Fiquem atentos. Vamos lá. Pega sua marca-texto, seu lápis. No dia 1º de janeiro de 2008, após ingerir bebida alcoólica, Caio, de 50 anos, policial militar reformado, efetuou 2 disparos de arma de fogo em direção à parede de sua casa vazia, localizada no interior de um grande quintal, com arma de sua propriedade devidamente registrada e com posse autorizada.
Apesar de os tiros terem sido efetuados em direção ao interior do imóvel, vizinhos que passavam pela rua naquele momento, ao ouvirem os disparos, entraram em contato com a polícia militar, que compareceu ao local e constatou que as duas munições deflagradas ficaram alojadas na parede do imóvel, sendo a perícia acostada ao procedimento. Caio obteve liberdade provisória e foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei 10.826, não sendo localizado por ocasião da citação, por ter mudado de endereço apesar das diligências adotadas pelo juízo. Após não ser localizado, Caio foi corretamente citado por edital e, não comparecendo nem constituindo advogado, foi aplicado o artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional. Em abril de 2008, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Em 6 de julho de 2018, o novo juiz titular da vara criminal competente determinou que fossem realizadas novas diligências. Na tentativa de localizar o denunciado, confirmando que o processo, assim como o curso do prazo, deveria permanecer suspenso. Com base nas informações narradas na condição de advogado de Caio, que veio a tomar conhecimento dos fatos em julho de 2018, respondo aos questionamentos a seguir. Existe argumento para questionar a decisão do magistrado que, em julho de 2018, determinou que o processo e o curso do prazo prescricional permanecessem suspensos? Existe argumento para questionar? Sim, existe. E por quê? Vamos lá. Ele não foi localizado, então ele foi citado por edital. E não comparecendo nem constituindo advogado, foi aplicado o artigo 366 do Código de Processo Penal. Mas o que diz esse artigo? Abram lá, artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312. Só que veja bem, olha o que está embaixo do artigo. Veja quais são as remissões que ele faz. Súmula 415 e 455 do STJ. Sempre que tiver remissão, leia, vá ler o que foi citado. Essa súmula do STJ, 415, é a primeira. Vamos ver o que ela diz. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, ela vai se aplicar ao nosso caso. Vocês viram que o enunciado ele já começou com uma data de 2008, né? A decisão foi tomada em julho de 2018. Então, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Vamos ver se aquela súmula 455 nos ajuda também em alguma coisa ou não. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no 336 deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso de tempo. Não, essa súmula aqui, para a nossa alternativa A, não nos diz respeito. Então, vamos só da súmula 415. Vocês perceberam que o período máximo de suspensão ele é regulado pelo máximo da pena cominada ao crime. O artigo 15 da Lei 10.826 tem qual pena? Abre lá. Estatuto do Desarmamento, artigo 15.
reclusão de 2 a 4 anos. Então, se o período de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada, qual vai ser esse período de prescrição, que é o período de suspensão? Nos termos do Código Penal, agora nós temos que ir lá na parte de prescrição do Código Penal para ver qual que é esse período. Abre lá, artigo 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. É esse o inciso aplicável a nós, ao caso, né? Porque a pena máxima do delito de disparo de arma de fogo é 4 anos. Então, o prazo prescricional é de 8 anos. Só que vejam, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional ocorreu em 4 de abril de 2008. Então, se poderia ficar suspenso por até 8 anos, quando que esse prazo deveria ter terminado? Em abril de 2016. Então, em abril de 2016, por causa da súmula, né, 415 do STJ, combinado com o artigo 109.4, né, do Código Penal, que é o que fala do prazo prescricional, poderia ter ficado suspenso o processo e o curso do prazo prescricional até abril de 2016. E veja, em julho de 2018, o juiz se manifestou falando que deveria permanecer suspenso tudo isso. Então, existe argumento para questionar a decisão do magistrado que determinou essa manutenção da suspensão do processo do curso do prazo prescricional? Sim, existe. Por quê? Porque essa suspensão somente poderia ser pelo prazo máximo. Somente poderia ser pelo período do prazo prescricional do crime, né? Nos termos da súmula 415, do STJ. Ou seja, o prazo deveria ter voltado a correr em abril de 2016, correto? E por que isso? Porque, gente, se não tivesse um prazo máximo de suspensão, seria o caso de ter crimes imprescritíveis, né? E isso a gente sabe que os crimes imprescritíveis, eles só são trazidos na nossa Constituição, né? A regra é a prescrição. Então, por isso que há esse entendimento, né? Da suspensão somente ser pelo período do prazo prescricional do crime, né? Então, existe súmula 415 do STJ, é o que vai embasar sua resposta, e ele deveria ter voltado a correr em abril de 2016. Agora, existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Caio? Será que existe? Vamos lá. Ele foi denunciado pelo artigo 15 da Lei 10.826. O que diz esse artigo 15? Disparar arma de fogo ou acionar munição. Bom, isso ele fez, ele disparou arma de fogo, né? Consta aqui no enunciado. Em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Então, veja, tem que ser disparo de arma de fogo ou acionamento de munição, em lugar habitado ou em suas adjacências,
em via pública ou em direção a ela. Mas veja, o enunciado, ele disse o seguinte, que ele efetuou os 2 disparos em direção à parede da sua casa vazia, localizada no interior de um grande quintal, e que os tiros foram efetuados em direção ao interior do imóvel, ou seja, o lugar não era habitado, veja, a casa estava vazia, os tiros foram efetuados em direção ao imóvel, não foram efetuados em via pública ou em direção a ela. Veja, tudo isso aqui são os elementos do tipo. Como no caso, o disparo de arma de fogo foi em direção ao interior do imóvel e com a casa vazia, não estão presentes esses elementos de lugar habitado ou em direção à via pública ou na via pública ou em direção a ela. Então, existe argumento de direito material a ser apresentado? Sim, existe. Deixa eu colocar em vermelho. Sim, existe. E quais são esses argumentos? Ou qual é esse argumento? É a atipicidade da conduta. Por quê? Porque a casa estava vazia e os tiros foram efetuados em direção à parede e ao interior do imóvel. Veja que era preciso que os tiros tivessem sido efetuados em lugar habitado, em via pública ou em direção a ela, e isso não aconteceu. Então, a conduta de Caio é atípica, e esse é o principal argumento de direito material, tá bom? Vamos lá responder a questão número 3. Em patrulhamento de rotina, policiais militares receberam uma informação não identificada de que Wesley estava parado em frente à padaria naquele momento. Estaria envolvido com o tráfico de drogas na localidade. Diante disso, os policiais identificaram e realizaram a abordagem de Wesley, não sendo, em um primeiro momento, encontrado qualquer material ilícito. Diante da notícia recebida momentos antes da abordagem, porém, e considerando que o crime de associação para o tráfico seria de natureza permanente, os policiais apreenderam o celular de Wesley e, sem autorização, passaram a ter acesso às fotografias e conversas do WhatsApp, sendo verificado que existiam fotos armazenadas de Wesley portando suposta arma de fogo, bem como conversas sobre compra e venda de material entorpecente. Entendendo pela existência de flagrante, em relação ao crime permanente de associação para o tráfico, Wesley foi encaminhado à delegacia, sendo lavrado auto de prisão em flagrante. Após liberdade concedida em audiência de custódia, Wesley é denunciado como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343. No curso da instrução, foram acostadas as imagens das conversas de Wesley, via aplicativo, a que os agentes da lei tiveram acesso, assim como as fotografias. Os policiais foram ouvidos em audiência, ocasião em que confirmaram as circunstâncias do flagrante. O réu exerceu seu direito ao silêncio. Com base nas fotografias acostadas, o juiz julgou a pretensão punitiva do Estado procedente, aplicando a pena mínima de 3 anos de reclusão, além de multa, e fixando o regime inicial fechado, já que o crime imputado seria equiparado a hediondo. Ainda assim, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Considerando as informações narradas, responda na condição de advogado de Wesley, intimado para apresentação de recurso de apelação. Existe argumento a ser apresentado para questionar as provas utilizadas pelo magistrado como fundamento para a condenação? Justifique. Vamos lá. O enunciado falou o seguinte, que com base nas fotografias acostadas, o juiz julgou a pretensão punitiva do Estado procedente. Como que essas fotografias juntadas aos autos foram
localizadas, né? Pela apreensão do celular de Wesley. Só que foi uma apreensão sem autorização. Veja, não teve nem autorização dele, nem autorização judicial. E aqui é importante trazer para vocês dois posicionamentos em relação à vistoria, né, do celular apreendido. Nos diferentes casos, quando se trata de prisão em flagrante, o que é o caso aqui da questão, e quando se trata de busca e apreensão. Olhem esses julgados aqui, ó, que eu trouxe. Todos retirados do site de Zero Direito, tá? O delegado que acessa conversas de WhatsApp do flagranteado sem prévia autorização judicial. Veja, na ocorrência de autuação de crime em flagrante, ainda que seja dispensável ordem judicial para apreensão de telefone celular, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que compreende igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, etc., por meio de sistema de informática e telemática. No mesmo sentido, sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp, presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. Veja, no momento da prisão em flagrante, então, para que a polícia tenha acesso aos dados no telefone, é preciso a autorização judicial ou, né, uma autorização do flagranteado. Situação diversa é quando se trata de busca e apreensão. Vejam esse julgado. Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas de WhatsApp. Para a análise e a utilização destes dados armazenados no celular, não é necessária autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Ou seja, quando se tratar de prisão em flagrante, para que as autoridades policiais possam acessar os dados do telefone, é preciso autorização judicial. Não está falando no caso de você apreender o telefone, porque para você apreender, você pode. Quer dizer, a polícia pode, sem autorização judicial. Só que para mexer, ela não pode. Ela precisa de autorização judicial. Contudo, quando se trata de busca e apreensão, entende-se que, já como foi concedido o mandato, não há óbice para que se acesse o conteúdo armazenado no aparelho, tá? Então, tenham em mente essa distinção de quando se tratar de prisão em flagrante e de quando se tratar de busca e apreensão, tá? Então, vamos lá. Então, existe argumento a ser apresentado para questionar as provas utilizadas pelo magistrado? Sim, existe. Por quê? Porque, como nós vimos, as provas obtidas pela apreensão do celular de Wesley foram sem autorização, ou seja, provas obtidas sem autorização de Wesley e sem autorização judicial. E isso é o quê? Uma prova ilícita. Nos termos do artigo 157 do CPP. Ou seja, essas provas, elas são ilícitas porque eram indispensável a autorização do Wesley ou a autorização judicial. E nós vimos que, no caso, a polícia apreendeu o celular e começou a
mexer sem essa autorização. Então, trata-se de prova ilícita, o que não pode ser utilizado. E o que acontece? Quando a polícia invadiu, né, esse celular, ela acabou violando a intimidade ou a vida privada de Wesley, que é um direito fundamental, né? Que está lá no artigo 5º. Deixa eu ver no intermissivo. 5º 10 da Constituição Federal. Correto? Agora, para o item B. Mantida a condenação, qual o argumento a ser apresentado para questionar a sanção penal aplicada? Qual foi a sanção penal aplicada? O juiz julgou a pretensão punitiva do Estado procedente, aplicando a pena mínima de 3 anos de reclusão, além de multa, e fixando o regime inicial fechado, já que o crime imputado seria equiparado a hediondo. Mas será que esse crime, ele é realmente equiparado a hediondo para justificar a fixação em regime inicial fechado? Para isso, vocês têm que ir lá na lei número 8.072 e ver se esse crime consta no rol do artigo 1º. Vamos lá. Se vocês forem olhar a lei, se quiserem dar uma pausa no vídeo, vocês vão perceber depois de lê-la que o crime de associação para o tráfico não consta nessa lei 8.072. Então, eu posso falar que o crime de associação para o tráfico, ele é um crime equiparado a hediondo? Não, ele não é equiparado a hediondo. Não é equiparado a hediondo. Por quê? Porque ele não consta no rol da Lei 8.072 de 90. E essa lei, gente, ela tem um rol taxativo, tá? Ou seja, se lá não consta, eu posso aplicar por analogia, por exemplo, porque o crime de tráfico de droga consta na Lei 8.072 como equiparado. Eu poderia, por analogia, então, considerar o crime de associação para o tráfico? Não. Por quê? Porque a gente sabe que no direito penal não cabe analogia em desfavor do réu. Ou que eles falam, né? In malam parte. Acho que é assim, né? In malam parte. Então, pessoal, vamos lá. Mantida a condenação, qual o argumento a ser apresentado para questionar a sanção aplicada? É dizer que o crime de associação para o tráfico, ele não é equiparado a hediondo, porque ele não consta no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, a qual possui um rol taxativo. Além disso, não é cabível a analogia em desfavor do réu, ou in malam parte. Tá? Como eu disse para vocês, então a gente tem que aplicar as regras do Código Penal. Se você for lá no Código Penal, para ver qual é o regime inicial de cumprimento de pena, levando em consideração a pena aplicada, que foi de 3 anos, você vai perceber que é possível o regime inicial aberto. Então, no caso, é cabível o regime inicial aberto, ok? Só mais uma coisa. Ainda que fosse considerado crime equiparado a hediondo,
ainda que fosse, tá? Mas não é o caso. O STF já pacificou o entendimento no sentido de que aquela disposição da Lei 8.072 que fixa o regime inicial de cumprimento de pena em fechado, ela é inconstitucional, porque ela viola o princípio da individualização da pena. Tá bom, pessoal? Então, ainda que fosse, não seria cabível o regime inicial fechado única e exclusivamente por ser equiparado a hediondo, porque o STF já julgou aquela disposição legal inconstitucional. Tá bom? Agora vamos para a última questão. Pessoal, antes de iniciar a resolução da questão número 4, eu quero fazer duas correções. A primeira, na questão número 2, que eu mencionei sobre a necessidade de autorização judicial, o correto é mandado judicial, e eu acabei falando mandato, tá? Então me perdoem que é mandado. E a segunda correção é que na questão número 3, que nós conversamos aqui em cima, a palavra correta é imalam partem, ok? Então faltou esse N aqui no finalzinho da palavra. Bom, agora vamos lá. Questão número 4. Em processo no qual se imputava a Antônio a prática do crime de constituição de milícia privada, foi designada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. No dia da audiência, as testemunhas da acusação não compareceram, determinando o magistrado, por economia processual, a oitiva das testemunhas de defesa presentes, apesar de o advogado de Antônio se insurgir contra esse fato. Na ocasião, foram ouvidas 3 testemunhas de defesa, dentre as quais Pablo, que prestou declarações falsas para auxiliar o colega nesse processo criminal. Identificada sua conduta, porém, houve extração de peças ao Ministério Público, que em 9 de abril de 2019 ofereceu denúncia em face de Pablo, imputando-lhe a prática do crime de falso testemunho na forma majorada. No processo de Antônio, foi designada nova audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Novamente, Pablo, a seu pedido, prestou declarações, confirmando que havia mentido na audiência anterior, mas que agora contava a verdade, o que veio a prejudicar a própria defesa do réu. Veja, o enunciado foi claro, falando que teve prejuízo para o réu. Com base nas declarações das testemunhas de acusação e nas novas declarações de Pablo, Antônio veio a ser condenado. Pablo, por sua vez, em seu processo pelo crime de falso testemunho, também veio a ser condenado, reconhecendo o magistrado a atenuante do artigo 65.3, a linha B do Código Penal. Considerando as informações narradas, respondo na condição de advogado de Antônio e Pablo. Vamos lá. Qual o argumento de direito processual poderá ser apresentado por você para desconstituir a sentença condenatória do réu? Veja. Qual o argumento? Então, a questão ela já foi clara ao dizer que há argumento. Segundo, para desconstituir a sentença condenatória do réu. Tá? Então, vamos lá. Vocês perceberam que aqui foi designada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa. Só que as da acusação não compareceram. O magistrado, ainda assim, ouviu as testemunhas da defesa presente. Ou seja, ele inverteu a ordem de oitiva. O advogado de Antônio, ele se insurgiu contra esse fato na ocasião, mas de nada adiantou. No processo de Antônio, foi designada uma nova audiência de instrução, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e novamente Pablo, porque ele tinha prestado declarações falsas. E isso veio a prejudicar a própria defesa do réu. Então, qual é um argumento de direito processual que pode ser apresentado? Como eu falei para vocês, o magistrado ele não poderia ter invertido essa ordem de oitiva das testemunhas.
E sobre o tema, eu trouxe uma lição do professor Renato Brasileiro, muito interessante. Acompanhem aqui, ó. Foi retirado do próprio livro do Manual de Processo Penal dele. Como a lei prevê uma audiência una de instrução e julgamento, é possível que todas as testemunhas arroladas pela defesa estejam presentes, tendo faltado, no entanto, uma testemunha da acusação. Nessa hipótese, em virtude do princípio da ampla defesa, olha só o que ele fala. Não é possível a inversão da ordem da oitiva das testemunhas. Logo, se não for possível a imediata condução coercitiva da testemunha arrolada pela acusação, deverá o magistrado ouvir a testemunha da acusação que estejam presentes, designando nova data para a oitiva da testemunha da acusação restante, assim como daquelas arroladas pela defesa. Apesar do exposto, é importante ressaltar que a jurisprudência entende que eventual inversão na ordem de oitiva é causa de mera nulidade relativa, sendo indispensável a comprovação do prejuízo. E o que eu disse para vocês? O enunciado foi claro, falando que isso veio a prejudicar a própria defesa do réu. Ou seja, qual é o argumento de direito processual que a gente vai usar para desconstituir essa sentença condenatória? É a nulidade. Nulidade da sentença e do processo, ou do processo, né? Desde a primeira audiência de instrução. E por que isso? Porque ele não poderia ter invertido a ordem de oitiva das testemunhas. E onde que eu acho essa ordem de oitiva? Se você não sabe, use o índice remissivo do seu Código de Processo Penal, procura lá testemunhas, que você com certeza vai encontrar o artigo, tá? Mas de antemão eu já te digo que é o artigo número 400. Vamos ler juntos, para que vocês entendam. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código. O artigo 222 a que ele se refere é quando há expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha, tá? O que não é o caso dos autos, o que não é o caso da questão. Então, houve nulidade da sentença e ou do processo desde a primeira audiência de instrução, pois as testemunhas da defesa não poderiam ter sido ouvidas antes das testemunhas de acusação, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal, tá bom? E por que isso? Como o próprio professor Renato Brasileiro disse, ser presente, isso viola o princípio da ampla defesa, tá? Porque isso viola o princípio do contraditório e ampla defesa. Ok, pessoal? Muito bem. Qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa técnica de Pablo para questionar a sentença condenatória? Qual o argumento de direito material? Bom, o Pablo, ele foi denunciado pelo crime de falso testemunho, né? Aqui, ó. Em face de Pablo, imputando-lhe a prática de falso testemunho na forma majorada. O que diz o Código Penal sobre esse crime? Vamos lá. Artigo 342. Só que veja o que fala o parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Vejam. Aqui no 2º parágrafo diz
que foi designada nova audiência, que foram ouvidas testemunhas de acusação e novamente Pablo, a seu pedido, prestou declarações, confirmando que havia mentido, mas que agora contava a verdade. Então, percebam o que Pablo fez. Ele, digamos que tenha se retratado, né? Ele confessou que ele tinha mentido, mas que agora ele contava a verdade. E isso se encaixa perfeitamente no que diz o parágrafo 2º do artigo 342. Então, qual é o argumento de direito material? Diante da retratação de Pablo, nos termos do artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal, o fato deixou de ser punível. Só um parênteses. Diante da retratação de Pablo no processo de Antônio. E ele também disse que agora ele contava a verdade, né? E prestou as devidas declarações. Então, diante da retratação de Pablo no processo de Antônio e das novas declarações prestadas nos termos do artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal, o fato deixou de ser punível. Ok? Uma observação muito importante. Para que isso seja possível, para que seja aplicada essa extinção da punibilidade no crime de falso testemunho, é preciso que a retratação ela tenha se dado no processo em que ocorreu o falso testemunho. Não é no processo em que ela responde pelo crime de falso testemunho, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso, inclusive para provas objetivas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem com alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente aqui no nosso canal no YouTube, nos comentários, ou então no nosso Instagram, @apro.jude. E se você ainda não nos segue por lá, fique à vontade, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Até a próxima, pessoal!